Fala galera, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise on-chain. Como de costume, todas as quartas-feiras ao meio-dia eu estou aqui trazendo uma análise on-chain para você. E por que a gente faz uma análise on-chain uma vez na semana? Para a gente entender o que está acontecendo por trás do preço. A gente pode usar o Price Action para a gente fazer as nossas operações, mas quando a gente olha para a análise on-chain, a gente consegue entender qual que é o comportamento de todos os investidores que a gente tem em cima daquele ativo. E, especificamente, a gente faz a análise on-chain de Bitcoin, a gente faz de Ethereum, a gente faz de altcoins aqui dentro do canal da BitGet também. Hoje a gente vai falar mais sobre Bitcoin, a gente teve uma movimentação de alta aí acontecendo ontem e hoje, movimentações relevantes dentro do mercado. Então a gente vai analisar isso, vai analisar os dados para a gente entender o que está acontecendo. E vou comentar com você sobre uma injeção de 2 bilhões de dólares dentro do mercado cripto e ninguém estava vendo essa injeção, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever. Aqui a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente nas quartas-feiras, quando eu estou fazendo análise on-chain, e nas segundas-feiras, quando o Fernando está fazendo análise de Price Action, beleza? Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal da BitGet. Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Quando a gente olha para o agregado de stablecoins por valor de transferência, olha só, a gente vê que desde quando o Bitcoin veio fazendo o seu pullback, ali a gente tinha baixos volumes de transferências de stablecoins. E olha só como que nos últimos dias a gente começou a ter transferências ali diárias de até um total de 16 bilhões de dólares. Esses 16 bilhões de dólares é um valor não muito alto, tá? Quando a gente compara com fundo, quando a FTX quebrou, cara, ali quando a FTX quebrou, a gente teve transferências de 48 bilhões. Isso daqui não significa que são transferências de compra, é simplesmente transferências através de stablecoins. A gente só está olhando um primeiro ponto, transferências em cima de stablecoins. E a gente viu quando a gente formou o fundo ali em março também, a gente chegou a ter um valor de 41 bi de transferências de stablecoins também. E nesse período aqui a gente está tendo 16 bis. É um volume alto? Cara, sim, é um volume alto, mas não tão alto quanto no passado. Só que tem uma parada que me chamou a atenção na data de hoje. Antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui para vocês, eu comecei a analisar o mercado, comecei a pesquisar algumas coisas, criar o roteiro desse vídeo que eu vou trazer para você, exatamente a sequência dos gráficos que eu vou trazer para você. E do nada, a gente tem uma nova métrica surgindo dentro do mercado. É muito comum que nós, analistas on-chains, olhamos para BUSD, USDT e o USDC, e também o DAI. Só que entrou uma nova métrica para a gente poder olhar também, que se chama TUSD. Ninguém estava ligado muito nessa stablecoin, exatamente o TUSD. E aí quando eu olho e analiso esse TUSD, olha só um padrão que a gente tem. A gente teve uma injeção de 1,1 bilhão de dólares quando a gente estava formando fundo ali em março. Veja que essa injeção foi exatamente antes da gente ter uma grande porrada de alta que nos levou de lá dos 20 mil dólares para o novo patamar 28, 30 mil dólares. Olha só o que aconteceu nos últimos dias. A partir do dia 15 ali, mais precisamente entre dia 15 e dia 17, a gente teve uma nova injeção de 2 bilhões de dólares nessa stablecoin TUSD. Eu particularmente não conhecia essa stablecoin, tá? Eu nunca estive ligado nessa stablecoin, só saquei ela hoje porque ela entrou como métrica nesse indicador aqui que eu mostrei para vocês. Eu tinha o USDT, eu tinha o USDC, o USDC, e na data de hoje a gente teve essa stablecoin entrando. E aí eu comecei a cavar e a pesquisar mais sobre esse assunto, e olha só, na data de hoje a Binance anunciou taxa zero para esse tal de TUSD. Bom,
A gente sabe que a Binance está tendo muita dificuldade aqui nos Estados Unidos em termos ao BUSD, porque a SEC acabou considerando como uma security. E a Binance teve que bloquear suas operações em cima de BUSD, teve que se desfazer desses ativos, e para a corretora é interessante que ela tenha uma stablecoin. Eu não estou falando diretamente que esse TUSD é da Binance, mas isso daqui me cheira que a gente tem alguma coisa do CZ por trás desse TUSD. Não tenho certeza ainda, é algo que eu estou investigando, mas é algo que me chama a atenção, me deixa curioso por ver isso na data de hoje sendo publicado pela Binance. E quando a gente olha para esse valor sendo injetado dentro do mercado nos últimos dias, isso daqui me mostra que tem algum grande player com muito interesse em colocar liquidez dentro do mercado, seja de uma maneira que o mercado não veja, usando um tal de um TUSD que ninguém estava olhando, ou seja a própria Binance colocando esse TUSD para dentro. O que me chama a atenção é exatamente esse TUSD estar entrando antes dos movimentos de alta que a gente tem. Alto interesse de compra antes da gente ter os movimentos de alta, beleza? Então vou deixar a sementinha aí para você também pesquisar sobre o que é esse TUSD. Pode ser que na próxima quarta-feira que vem eu tenha informações novas sobre isso. Se você ver, a publicação da Binance foi exatamente na data de hoje de manhã, beleza? Então a gente ainda vai descobrir o que é isso aí. Bom, dando continuidade na nossa análise, olha só, quando a gente olha para o NUPL, que é um indicador que vai mostrar o sentimento do investidor, a gente está construindo um padrão extremamente bullish. Depois que a gente entra em zonas de capitulação, a gente tem zonas ali de esperança do mercado, depois a gente vai ter zonas de otimismo. Hoje estamos dentro da zona de otimismo. Se vocês olharem aqui, a gente vai ver que flertamos de volta para a zona de esperança e o mercado voltou a subir. Ou seja, a gente vê que os players estão muito mais otimistas. Por que a gente flertou aqui embaixo em esperança? Porque simplesmente os investidores do curto prazo eles começaram a entrar no prejuízo. Olhar esse sentimento do investidor é muito bom. A gente tem a nossa fase de capitulação, a gente tem a nossa fase de esperança, a gente tem a nossa fase de otimismo e a gente vai ter as nossas fases de crenças e as nossas fases de euforia também dentro do mercado. Mas ver isso daqui é um ótimo sinal. Mostra que os investidores eles continuam confiantes na sua tese de comprar. E olha só o que eu falei com vocês. A gente flertou aqui, abaixo do custo do investidor de curto prazo. Ou seja, a gente simplesmente entrou em uma região onde os traders, os investidores de curto prazo, eles estão no prejuízo. Se eles estão no prejuízo, a gente não tem mais pressão de venda desses caras. Somente mãos de alface vão vender no prejuízo. Se o cara é um trader mais experiente, ele vai dobrar sua posição. Ele vai tender a sair da ponta vendedora e passar para a ponta comprador, beleza? Quando a gente analisa 2016 lá, se a gente olhar o que aconteceu no ciclo do mercado, a gente vai ver que sempre o custo do investidor de curto prazo serviu como suporte para o ciclo continuar subindo. Então a gente tem o custo do investidor de curto prazo batendo aqui, depois a gente bate aqui novamente, bate aqui novamente, bate aqui novamente, até a gente formar um topo do mercado e aí a gente ter um movimento oposto, beleza? E quando a gente olha para o que está acontecendo nesse ciclo, a gente já está fazendo isso, bateu uma vez aqui no custo do investidor de curto prazo e a gente bateu a segunda vez. Inclusive, eu vinha comentando com vocês nos últimos vídeos que o pullback que nós estávamos tendo dentro do mercado, para mim, ele iria até os 25 mil dólares, porque os 25 mil dólares era o custo desse investidor de curto prazo. E ao longo desse período, tivemos oportunidades de compra, tivemos oportunidades de aporte, porque se a gente vê as métricas e vê que está tudo saudável, que o movimento está indo muito saudável, a gente tem novas oportunidades para estar colocando mais capital para dentro do mercado, beleza? Foi isso que eu fiz ao longo desse processo, ao longo desses dias. Se a gente olhar para o que os investidores estão fazendo nesse momento, não há mais distribuição e a gente está entrando em novas fases de
acumulação. Essa distribuição foi causada por investidores de curto prazo. Agora, como a gente tem essa exaustão da ponta vendedora dos investidores de curto prazo, porque eles entraram em zona de prejuízo, a gente começa a ver acumulações. Então a gente tem um ótimo cenário diante da nossa frente para a gente dar mais uma pernada de alta, beleza? Bom, se vocês olharem no Twitter da BitGet, hoje vocês vão ver esse gráfico aqui. O que representa esse gráfico? Ele nos mostra quantos por cento dos bitcoins em circulação que nós temos está em carteiras que tendem a não vender. A gente sabe o comportamento das carteiras. Só você olhar para o endereço de carteira, você vai entender se o comportamento daquela carteira é um comportamento de trading ou é um comportamento de investimento. Se é um comportamento de investimento, um comportamento mais de longo prazo. Olha só, a gente vê que hoje 78,3% do supply dos bitcoins minerado, ou seja, dos 19 milhões, a gente tem 15 milhões dentro de carteiras que chamamos de carteiras ilíquidas, carteiras que não vão fornecer essa liquidez tão fácil para o mercado. E olha só o que aconteceu ao longo desse pullback que nós tivemos aqui. A gente teve um aumento ainda de bitcoins dentro dessas carteiras ilíquidas. E a gente teve, obviamente, uma diminuição dos bitcoins nas exchanges. Ou seja, eu venho falando com vocês há bastante tempo que os investidores de longo prazo, eles estão acumulando, estão simplesmente comprando, garantindo satoshi por satoshi até que tenha bitcoin por bitcoin, isso para uma próxima euforia de mercado. Investidor não quer nem saber de notícia. Investidor de longo prazo não quer saber se a FTX quebrou. Investidor de longo prazo não quer saber se os bancos americanos estão quebrando. Não quer saber o que o Jeremy Powell vai falar na próxima reunião do Fed. E como que eu sei que esses investidores não querem saber para nada disso? Porque se a gente olha para a métrica de investidores de longo prazo, a gente vê que a métrica segue em acumulação. Se a gente olhar para todo o histórico, a gente vai ver que as fases de baixa do mercado, os investidores de longo prazo começam a acumular, até eles fazerem suas distribuições no topo do mercado. Olha só, topo do mercado, distribuição lá em 2018, topo do mercado, distribuição em 2021. E a fase que nós estamos é fase de acumulação. Estamos no all-time high disso daqui. Estamos no maior número de supply na mão dos investidores de longo prazo. Se a gente analisar o net position, né, a diferença da posição desses caras, olha só, a gente consegue ver que no topo do mercado há distribuições, histograma vermelho. Ao longo da queda do mercado, a acumulação. Veja que os investidores de longo prazo eles vão acumulando a queda, acumulando o movimento de alta também, acumulando o movimento de alta. E quando a gente começa a construir novos all-time highs, aí esses investidores de longo prazo começam a distribuir, começam a vender. Então saca só, os caras vão comprando enquanto a gente tem queda, enquanto a gente tem início de bull market, e quando a gente entra em uma bull run, esses caras começam a vender, os investidores de longo prazo começam a vender. Mesmo padrão no ciclo 14, 17, mesmo padrão no ciclo ali 17, 21. E quando a gente olha para o nosso ciclo aqui, cara, mesmo padrão novamente. Tivemos a distribuição no topo do mercado e a gente vem vivenciando acumulação, até a gente formar um novo all-time high. A partir do momento que a gente formar um novo all-time high, esses investidores eles vão começar a sair do jogo. E por que eles começam a sair quando a gente forma um novo all-time high? Porque a partir do momento que a gente está em um all-time high, todo mundo está no lucro. 100% das pessoas que estão investidas naquele ativo, elas estão no lucro, porque a gente está vencendo um novo all-time high, um patamar onde o preço nunca chegou antes. Então, mesmo que você tenha comprado no topo anterior, em 68 mil dólares, um novo all-time high vai ser acima dos 68. Então, todo mundo está no lucro. E quando todo mundo está no lucro, é os melhores momentos para a gente começar a sair do mercado. Quando todo mundo está no prejuízo, é os melhores momentos para a gente entrar
no mercado. Então, saca só, o comportamento do investidor mais maduro, investidor mais de longo prazo, é compra o pânico, compra o caos, compra o desespero. Então, compra quando a 3AC quebra, compra quando a FTX quebra, compra quando os bancos quebram, compra quando a SEC considera tudo como security, compra quando o Fed fala XYZ e a parada vai colapsar. Investidores de longo prazo compram caos. Já dizia Warren Buffett, cara, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Tudo o que ele queria dizer é compre quando as pessoas estão desesperadas e venda quando as pessoas estão felizes, quando as pessoas estão curtindo. Cara, essa é a maior lição que Warren Buffett deixou para nós. E eu, como investidor, eu uso essa estratégia. Eu sou o cara que compro pânico e vendo euforia. Olha só, comprei quando a 3AC quebrou, $22 mil. Comprei quando a FTX quebrou, 18, 16 mil dólares. Eu compro nessas regiões. Quando o banco nos Estados Unidos estava quebrando, comprei também. Quando olha para esse movimento que a gente está tendo agora, SEC proibindo tudo, um caos dentro do mercado, a gente construindo pullback, o que eu faço? Eu compro também dentro dessas regiões, aproveitando o pânico, aproveitando o medo, porque nesses períodos vão ter pessoas vendendo seus ativos mais baratos, beleza? Então, quando a gente olha para esse comportamento do investidor de longo prazo, a gente tem bem claro como que eles se comportam. Bom, se a gente analisar se houve realização de lucro ou não nesse período, ou realização de prejuízo nesses últimos dias aqui, a gente vê que não teve nem realização de lucro e nem realização de prejuízo. Isso daqui é um bom sinal para alta. Se a gente não teve realizações nessa alta que a gente teve, significa que os investidores não têm interesse em transacionar aquele ativo, porque saca só, não estamos vendo nem realização de lucro e nem realização de prejuízo. Isso daqui mostra que quem está tradando nesse momento está no 0 a 0, porque simplesmente os players estão segurando suas posições. Por mais que a gente tenha subido dos 25 ali para os 28 mil dólares, não temos interesses dos players se desfazerem das suas posições, beleza? Então isso mostra um movimento saudável. E bom, um dos movimentos que mais me chama a atenção ao longo desse pullback que a gente teve é que a gente teve uma saída muito massiva de bitcoins de dentro das corretoras. Hoje a gente tem menos bitcoins nas corretoras do que a gente tinha no fundo do mercado. Quando o preço do ativo estava lá nos 15 mil, nos 16 mil dólares, a gente tinha mais bitcoins nas corretoras do que a gente tem na data de hoje. Veja que quando os bancos quebraram, a gente teve uma alta entrada de bitcoins. Quando a gente formou os 31 mil dólares ali, a gente também teve uma alta entrada. Isso daqui são sinais de formação de topo de mercado e a gente formou um topo ali nos 31 mil dólares. Só que a gente vem caindo e o que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias é, conforme o mercado for subindo, se a gente vai continuar em saída. Se a gente começar a entrar com altas entradas, como foi cá atrás, como foi aqui na região dos 30 mil dólares, a gente tem sinal de que a gente vai formar um novo topo também. Onde vai ser esse topo? Não sei. Será que a gente vai conseguir chegar nos 38 mil dólares? No vídeo da quarta passada, eu falei com vocês que o Fernando estava certo de que existe duas turmas dentro do mercado. A turma que acredita que o Bitcoin vai parar nos 12 mil dólares e a turma que acredita que o Bitcoin vai parar nos 40 mil dólares. Isso são dois grupos de analistas que estão enxergando o mercado para esses dois lados. Eu sou o cara que acredita nos 40 mil dólares. Eu espero que a gente vá subir. Não necessariamente os 40. Acredito que nessa próxima pernada de alta que a gente vai dar, a gente vai chegar nos 38 mil dólares. Dali dos 38 mil dólares, a gente pode constituir topo e a gente pode fazer um novo pullback dentro do mercado, beleza? Bom, então se a gente analisar saldo de bitcoins nas corretoras, a gente tem essa saída. Se a gente analisar o saldo de Ethers nas corretoras também, a gente vai ver que temos essas saídas muito forte, beleza? Isso daqui é algo muito bullish que a gente tem. E
Tem 2 grupos de carteira, tá? Eu gosto de acompanhar o grupo de carteiras de 10 a 100 bitcoins, porque esse grupo de carteiras foi o grupo que me mostrou o topo do mercado. Veja que essa linha azul, ela começou a fazer a sua distribuição quando a gente estava constituindo o nosso topo do mercado. Ficou lateral e começou a acumular dentro da fase de capitulação, mesmo período que eu comecei a acumular, ali nos 22 mil dólares. De lá para cá, vieram acumulando. A gente vê que essas carteiras de 10 a 100 bitcoins, elas seguem com as suas posições, não tiveram interesse em vender mais posições ou simplesmente comprar mais posições, simplesmente se mantiveram estáveis. Um grupo de carteira que vinha distribuindo desde o topo do mercado lá também, onde começou a ter uma distribuição até a formação do fundo do mercado, cara, na verdade a gente pode considerar que houve uma distribuição até abril desse ano. A gente tem esse grupo de carteiras de 1.000 a 10 mil bitcoins distribuindo até abril desse ano. E agora a gente vê que estamos tendo uma acumulação. E nos últimos dias aqui, a gente vê que 60 mil bitcoins foram adicionados nesse grupo de carteira de 1.000 a 100 mil bitcoins, beleza? Então isso daqui é muito bullish quando a gente olha para esses 2 grupos de carteiras e a gente vê que eles estão apontando para cima. Isso daqui é muito bom, porque são grupos de carteiras que representaram topo do mercado, beleza? Então, esse movimento se mostra muito saudável. E bom, para os próximos dias, aí o que a gente tem é o Bitcoin subindo, saiu de lá dos 25 mil dólares, agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está nos 29 mil dólares, a gente teve resistência de venda aqui nos 29 mil dólares, essas linhas amarelas são ordens no book, se a gente tem essas linhas amarelas acima do preço, a gente tem ordens de venda, se a gente tem essas linhas abaixo do preço, a gente tem ordens de compra. E veja só, a gente já construiu um suporte aqui nos 27 mil dólares ali, mais ou menos 27.200, 27.300, e a gente tem boas resistências a serem enfrentadas, dali dos 29.400 até os 30 mil dólares. Não espere que o preço ele vá varar reto, tanto essa região quanto os 30 mil dólares. É muito mais fácil de que o ativo ele bata nessa região e ele comece a construir pullbacks até ele voltar para as suas regiões de suporte lá embaixo. Então, toma cuidado, porque quando a gente estava aqui na região ali dos 25 mil dólares, quando o mercado estava caindo, eu falava bastante sobre compra, porque eu tenho um comportamento de comprar queda, eu não tenho comportamento de comprar alta. Alta, para mim, são momentos de venda, não momentos de compra. Existem vários tipos de players, tá? Tem players que esperam confirmações de movimentos, um rompimento, um pivô de alta, depois uma confirmação do pivô de alta para comprar. Isso, para mim, é comprar alta. Eu não tenho esse padrão. Eu tenho um padrão de comprar queda. Vejo se a RSI está chegando em região de sobrevenda, vou olhar como que está o supply dentro das corretoras, se a gente está tendo saída, se a gente está tendo os holders acumulando, eu vou comprando a queda. Então, na minha visão, toma cuidado para você não ser simplesmente a pessoa que compra topo, porque você está vivenciando um FOMO no mercado, né? Simplesmente o mercado está subindo, você está de fora, você vai lá e compra, e aí o que você faz é colocar uma estrela no topo do mercado, porque o mercado chegou em região de resistência e ele vai voltar para um suporte lá atrás. Então, toma muito cuidado com isso daqui, para quando você estiver comprando alta, você não ser o cara que coloque a estrela no topo do mercado, beleza? Bom, então é isso, essa foi a nossa análise on-chain da semana aqui no canal da BitGet. Lembrando, aqui na descrição tem um link para que você tenha um cupom de desconto nas taxas de operação dentro da corretora BitGet. Não sei se você já usou a corretora, mas cara, é uma das melhores plataformas que a gente tem para você conseguir ajustar tanto stop quanto take, abrir sua operação. Cara, é super simples. Aproveita o link que você tem na descrição para você ter desconto nas suas taxas. Cara, desconto em taxas é algo que faz muita diferença no final do mês, beleza?
Então aproveite isso daí e na próxima quarta-feira eu estou aqui de volta trazendo mais uma análise on-chain para você. Beleza? Se o conteúdo fez sentido, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo na próxima quarta-feira que vem. Valeu!